A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno nesta semana a proposta de emenda à Constituição, a chamada, entre outros, PEC do auxílio e também PEC eleitoreira. A PEC autoriza o governo a gastar mais de 41 bilhões de reais para conceder, aumentar ou criar benefícios. Lembrando, as medidas só valem até 31 de dezembro deste ano. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com o Neuriberg Dias, que é analista político e diretor de documentação do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Boa noite, Neuriberg Dias. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Maravilha. Neuriberg, eu quero começar falando contigo sobre tudo que foi a aprovação desta PEC em Brasília, aí, a PEC que muitos vêm falando, não PEC de auxílio, mas uma PEC eleitoreira. Qual é o impacto diretamente de ter mais de 41 bilhões para gastar em benefício em um ano eleitoral, Neuriberg? Perfeito. A PEC ela é uma soma do pacote que o Congresso tem aprovado, especialmente nesse ano e no ano passado, assim que assumiu a presidência da Câmara, o Arthur Lira. Então, começou com um pacote para dar benefício para os empresários em relação a refinanciamento de dívidas, para os ruralistas, né, estimular e tentar pautar a agenda conservadora ou fundamentalista no Congresso Nacional, e aprofundou nesse ano eleitoral, em especial por conta do resultado das pesquisas, né, colocando o presidente da República, Jair Bolsonaro, em desvantagem nas pesquisas eleitorais. O Congresso avançou numa proposta que não vem para efetivamente resolver os problemas sociais e mitigar os efeitos impactados pela economia. Efetivamente, ela busca ali o primeiro passo, evitar uma eleição em primeiro turno. Veja que a alteração da PEC, que é uma inovação e muito negativa sob o ponto de vista institucional, ela excepcionaliza, né, você gastar recursos, um montante considerável de recursos, em período eleitoral, que vai promover um grande desequilíbrio na disputa, não só para a presidência, mas para governos, para deputados federais, estaduais, em cada estado. E sobremodo mais perigosa, porque a alteração feita, ela não vai só aumentar o auxílio até dezembro para R$600, ou garantir recursos em relação aos caminhoneiros, mas ela dá uma liberalidade para gasto desses recursos sem ter nenhuma lei, né, ou uma norma que vede ou estabeleça alguma vedação em relação a regras para gastar esses recursos. Então, hoje, se a base do governo, que tem um centrão com 355 parlamentares, vai poder usar o orçamento secreto para usar sem limite, sem regras e já sem transparência, né, que já vem, né, sendo utilizado. Então, traz essa preocupação de colocar esse desequilíbrio. De um lado, a oposição caminhou junto, até porque não faria sentido, porque toda essa agenda, desde a pandemia, desde a eleição do governo Bolsonaro, foi essa agenda que o parlamento propôs, né, principalmente pelos partidos de oposição. E, por outro lado, o governo, como eu mencionei, busca no segundo turno uma efetividade em relação à reeleição. A gente imagina que o eleitorado ele sabe do aspecto em relação aos efeitos, né, que é temporário, mas também a oposição ou os grupos de partidos no Congresso Nacional estão dentro dos seus palanques nos estados, né? Também não vai ser um efeito também tão automático, a gente imagina que o governo pretenda, mas é um fator de risco, né, em que o governo está colocando mais mais munição, digamos assim, para garantir a sua reeleição. Neuriberg, eu queria conversar com você agora sobre o procedimento que foi votado esse projeto, porque a gente está, na verdade, agora, segunda-feira, se inicia o recesso do Poder Legislativo, né? Dia 18, eles estão de recesso já, e Arthur Lira conduziu essa votação de forma excepcional, né? Ele, inclusive, abriu a possibilidade de uma votação remota
que é um caso excepcional, que não é a prática para uma quarta-feira, né? Isso estava sendo uma prática para outros dias da semana que, de fato, os parlamentares, deputados e deputadas estão na sua base, mas não numa quarta-feira, que normalmente as sessões são presenciais. Então, assim, ele alterou diversos procedimentos, tentou manter uma sessão aberta por mais de uma hora, o que vai contra a organização e a legislatura ali da Câmara dos Deputados. Então, fica, de fato, muito evidente essa condução parcial de Lira nesse processo, né? Perfeito. Você tem vícios, né, como eu apontei, políticos, jurídicos, né, muito graves e sob o ponto de vista institucional, né? As regras que regem o funcionamento, né, não só do ponto de vista de tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, está resguardada na Constituição e a forma da discussão política, o debate da tramitação de uma emenda constitucional, o regimento interno da Casa, ele sempre busca prolongar a discussão sob o ponto de vista de ter ali um debate, né, não só dentro do parlamento, mas que a sociedade, enfim, possa, de forma cautelosa, né, se tratando de alteração constitucional, buscar interferir nesse processo de participação. Ou seja, tudo que ele conseguiu, até porque ele alterou o regimento para diminuir mecanismos, né, de participação da oposição, não no sentido de protelar, mas no sentido de melhorar, de aperfeiçoar matérias que têm caráter, né, geral, enfim, na sociedade. O fato é que ele tirou a dificuldade de apresentar emendas, né, que é um fator extremamente importante nesse processo, tirou a participação da sociedade, enfim, dos partidos, e usou o regimento de forma até inconstitucional, porque possivelmente já tem, né, ações já no STF, mas pedindo, né, na época pediu a suspensão da tramitação, mas que possivelmente terá efeitos, né, na continuidade ou no julgamento em relação não só à tramitação, mas também o conteúdo dessa mais uma alteração constitucional feita pelo Congresso Nacional. Mas ela foi cheia de vícios, atropelou basicamente todas as regras de regimento. Efetivamente, começou com o próprio despacho, né? Ele apensou essa proposta no plenário. Ela deveria, no mínimo, discutir pela CCJ, pela Comissão Especial e depois em 2 turnos no plenário. Mas ele foi buscando alternativas regimentais e com o apoio da maioria, que não principalmente do Centrão, né, dos partidos do Centrão, conseguiu ali diminuir as resistências em relação a essa manobra que dá um mau exemplo, né, de uma instituição que elabora leis, né, para o país e não cumpre, né, as suas regras internas, né, para a elaboração dessas leis. Neuriberg, muito se falou com essa PEC, essa questão de estado de emergência, e aí deram vários exemplos. Mas a gente vem num processo pandêmico e onde a população vem se empobrecendo, pessoas passando fome há muito tempo, não é de agora. Soa muito estranho que, faltando pouco mais de 2 meses para as eleições, esta PEC entre em regime de urgência e foi aprovada da forma como foi aprovada. Na tua avaliação, você que trabalha no DIAP, a população vai se deixar enganar, já que esses benefícios todos só serão validados até 31 de dezembro deste ano. Ou seja, mal vai dar para fazer alguma coisa mediante todo esse processo de empobrecimento e de dificuldades que a população brasileira vem passando. Não, perfeito. As pesquisas de opinião e os dados econômicos, sociais já revelam, né, que desde do governo Bolsonaro e a política que ele implementou, o custo, a carestia, o custo dos combustíveis em relação ao desemprego, a precarização das relações de trabalho, o desempenho do setor empresarial, enfim, isso tudo está dentro de uma gestão, de um governo que implementou ou, possivelmente, como a gente aponta, deixou de governar. Então, realmente, ele deixou de lado de resolver os problemas do país e esses problemas do país só foram solucionados por conta do trabalho dos parlamentares. Eu falo de forma geral. O parlamentar, sob esse ponto de vista, teve um protagonismo imenso, né, em relação
a agenda do governo. No momento de pandemia, em que o governo desconsiderava a pandemia, o Congresso deu apoio aos mais pobres, buscou evitar a demissão de trabalhadores, né, buscou incrementar recursos para saúde, para salvar vidas, ajudou a salvar empresas, enfim, e possibilitar crédito. Então, todas essas iniciativas foram de autoria do Legislativo e até por muita pressão da oposição nesses temas. Então, o governo, de lá para cá, eu acho muito difícil ele, no momento eleitoral, até porque todos esses benefícios eles precisam ser operacionalizados. Eles precisam de ter o Estado para poder organizar o pagamento desses recursos públicos. A gente não tem, o Estado foi desmontado, né? Você vê em várias áreas as filas para atualização de cadastro que não conseguem fazer isso por conta da redução de pessoal, estrutura em relação aos órgãos públicos sucateadas, né? Não contratação de servidores, enfim, empregados, servidores públicos numa situação muito difícil do ponto de vista até de saúde mental em relação ao trabalho. Então, o governo ele tende aí a ter na sociedade uma resistência, as pesquisas a gente vai avaliar, mas vai ter os parlamentares também, até de oposição, fazendo uma pressão muito grande para explicar para o eleitorado que essas medidas elas fazem parte de um pacote para reeleição e não uma política pública permanente que vai resolver os seus problemas. A gente está com o nosso tempo bastante apertado já para essa entrevista, mas eu queria te perguntar rapidamente sobre o estado de emergência. Se isso abre um precedente para outros desmandos desse governo federal que está em atuação agora? Na nossa avaliação, não, porque ela é direcionada para a questão fiscal e orçamentária, mas libera, como eu mencionei, qualquer vedação que existir legislação para gastar esses recursos públicos. Pega as emendas individuais obrigatórias, você tem pequenas regras que limitam. Com a PEC emergencial, você acaba com todos esses critérios e deixa igual o orçamento secreto. Então, você vai criar um desmonte e vai favorecer a compra de votos, enfim, o uso desses recursos para forçar o apoio de prefeitos e dentro dos municípios que o governo quer melhorar, enfim, a sua percepção de gestão para refletir nas eleições. Tá certo, então falamos com Neuriberg Dias, que é analista político e diretor de documentação do DIAP. Neuriberg, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, um abraço para vocês. Abraço.